Tudo o que eu quero é voltar às outras temporadas de Morangos, porque esta está só uma grande bizarria. Está pior do que eu a cantar. Boa noite, malta! Regressámos mais uma semana e, pois é, o primeiro tema de hoje vai ser, adivinhem, morangos com açúcar. Aviso já, para aqueles de vós que não veem, peço desculpa, porque talvez não vão compreender o que é que eu vou falar a seguir. Para aqueles de vós que veem, espero que estejam a par dos últimos episódios, porque senão vai ser spoiler. Vou dar spoiler, vou ser spoiler. I don't know. Então, o que é que acontece? Para já, posso tentar fazer um ponto da situation, um pinto da situação, para quem não vê Morangos com Açúcar. Portanto, o que é que acontece? Hoje em dia, aquilo é uma série, metade TVI, metade Amazon Prime, merdas. E então, sai só um episódio por semana, às segundas-feiras, e é por isso que é o meu primeiro tema de hoje, porque foi o primeiro acontecimento da semana passada. E, basicamente, aquilo agora é mais uma série de Netflix, entre aspas, do que os Morangos com Açúcar de antigamente. Então, há muita coisa que eles omitem da história, mas de muita coisa, coisas importantes para os espectadores verem. Também calma aí, não é? Pronto. E o que é que acontece? Já estamos no início da segunda temporada, para aí no terceiro ou quarto episódio, nem sei bem. E o drama que aconteceu no primeiro episódio da primeira temporada, que foi o desaparecimento de uma jovem adolescente, só piora, porque só continuam a desaparecer jovens adolescentes e ninguém percebe que bizarria é que está por trás daquilo, percebem? E nada faz sentido, porque é tipo, normalmente nas séries é suposto nós não sabermos o final, mas ao longo da história vão-nos dando umas bolachinhas que nós achamos, ok, é este o culpado, e depois não é, há um plot, não sei o quê. Bom, nos Morangos com Açúcar o que é que acontece? Toda a gente é culpado, é o que eu concluo, não é? Porque nada faz sentido. Nada faz sentido, semana para semana só piora. O que é que aconteceu, particularmente no último episódio? Descobrimos que McDonald's patrocina aquilo. E há uma questão que eu tenho, desde o primeiro episódio da primeira temporada, que é, porque é que a CUF não patrocina aquilo? Ou seja, há, nos Morangos com Açúcar atuais, uma clínica privada, altamente relevante para a história, porque é onde os irmãos da Olivia vão a médico quando se aleijam. São pobres, mas vão a um hospital privado, uma clínica privada, que são as Clínicas Navarro. E eu questionei-me, porque é que não é um hospital privado melhor, já agora patrocinado, melhor quer dizer, conhecido, não é real, pronto, que existe, que era para as pessoas, pronto, terem uma publicidade. Ora, a resposta a essa questão foi dada no último episódio. Porque então, todos os adolescentes desaparecidos estão na cave das Clínicas Navarro. É para tráfico de órgãos? A malta não sabe. É para... O quê? Não tenho outra hipótese, na verdade. Foi a única que passou pela minha cabeça. E também devo dizer que, quando o meu BFF viu o episódio, porque ele viu real time quando o episódio deu e eu só vi no dia a seguir, ele disse-me, ia, nem vais acreditar no final, não sei o quê, onde é que as jovens estão? E eu, ok, para estás a dizer isso é porque estão na clínica. E tipo, malta, foi a primeira opção que eu dei e eu estava deitada mais para lá do que para cá, como se costuma dizer, e adivinhei aquilo em 30 segundos. E portanto, a equipa criativa que escreve esta série, se calhar devia-me contratar. Era só isso que queria apelar. Portanto, feito aqui o hate à série de Morangos com Açúcar, mas continuando na onda de entretenimento, malta. O que é que eu vi ontem, que já está disponível? O horário dos debates políticos portugueses que vão ter lugar durante todo o mês de fevereiro. E estou bem da feliz. Sabem que, se calhar a maioria de vocês sabe que eu não ligava patavina para a política. É verdade, nunca perdi muito tempo com isso.
mas entretanto tornei-me adulta, não é? Tal como tive que me começar a educar em finanças pessoais. Pronto, e então, uma coisa que me interessa bastante é ver os debates. Porque, não sei quanto a vocês, respeito se vocês tiverem uma estratégia diferente da minha, mas, na minha opinião, os debates não servem para escolherem quem votamos, porque aquilo é um circo, no fundo. É um circo gratuito, proporcionado à população, e é por isso que eu adoro ver aquilo, porque aquilo é só políticos a achincalhar-se uns aos outros. Para mim, eu decidir em quem voto passa mais por ler os planos eleitorais, não sei bem o nome, mas pronto, o plano que eles fazem para caso ganhem, o que é que vão pôr em prática, não é? É isso mais que eu leio para decidir em quem voto, mas gosto muito dos debates. Gosto muito, é mesmo o melhor, o supra-sumo do entretenimento em Portugal, e se calhar em qualquer lado, mas pronto, eu não me interessa ver debates políticos de outros países. E portanto, isso vai ser o meu hobby do mês de fevereiro. Portanto, vocês sabem que uma das minhas resoluções era arranjar hobbies. Já tenho um para fevereiro, malta. Ok, vou baixar aqui um bocadinho o Shitex. Portanto, ao nível de entretenimento, era isto que tinha para vos informar. De seguida, o que é que se passou esta semana? Ora bem, primeiro que tudo, quero-vos aqui explicar uma coisinha que cá em França, aqui na França, a malta tem direito, que é... portanto, eu, para ir para o trabalho, especialmente no inverno, está um briol do cacete, não é? Vou de tram, ou seja, metro de superfície. E, portanto, tenho que pagar um passe mensalmente. Ora, o que se passa é o seguinte. Como? Por acaso não sei se isto é só por ser função pública ou se é no geral, mas por eu ser função pública, a universidade reembolsa-me metade do valor do passe todos os meses. E até aí tudo bem, desde que cheguei que fazem isso, só não fizeram no último mês, porque aqui a burrinha esqueceu-se de enviar a renovação do passe, não é? Portanto, eles acham que eu agora vou a pé, com certeza, e como tal, não recebi o mês passado, mas isso vai ser resolvido. O que é que eu recebi esta semana no meu e-mail? Ora, maioritariamente os mails que recebo são tudo uma grande merda, vai tudo diretamente para a pasta do lixo, mas por acaso eu até tomei atenção a este, porque vou-vos dizer... 99% dos e-mails que recebo são em francês e não têm versão inglesa. E quando isso acontece, a minha estratégia era lixo, porque se quisessem que uma estudante internacional percebesse isso for importante para toda a gente, tinha uma versão inglesa, não é? Acho que estou a raciocinar bem. Ora, ultimamente tenho-me apercebido, tendo em conta que o meu francês melhorou, com menos esforço eu leio o assunto do e-mail e então ultimamente tenho-me apercebido que se calhar andei a fazer merda ao ignorar não sei quantos e-mails durante um ano. Porque recebi um e-mail só em francês a dizer que tenho direito a uma compensação salarial se for de bicicleta para o trabalho. E eu abro o link, vou preencher o formulário e... Primeira questão que me surge. Ora, então mas eu já estou a receber um bónus por ir de tram. E estes querem-me dar um bónus por ir de bicicleta. Portanto, será que não é... que não choca uma coisa com a outra? Porque é do género. Efetivamente, eu umas vezes vou de tram, outras vezes vou de bicicleta. Mas eles se calhar não têm a obrigação de não estar a reembolsar em duas coisas, não é? Mas dizia lá que aquilo não entra em conflito com o do tram. Acho que só entra se eu estiver a ir numa bicicleta que pertença daquelas bicicletas tipo gira em Lisboa, sabem? Daquelas que se alugam por meia hora e não sei o quê. Que não é o caso, porque eu tenho a minha própria bicicleta. E então, aliás, tenho uma que é empréstimo, tenho outra que é minha. Pronto, mas por acaso a que eu subi para o trabalho é a minha. Então, como tal, não chocava, não sei o quê, comecei a preencher o formulário e então perguntavam quantos dias fui de bicicleta, porque a compensação depende do número de dias que se utilizou a bicicleta. E eu assim, então, mas que choldra é esta? Agora, como é que eu vou saber, desde há um ano para cá, portanto, 2023, quantas vezes fui de bicicleta? É que não faço a mais pequena ideia, vou para o máximo, não, que é para receber o máximo de bónus. Era o que qualquer tuga faria. Mas eu não sou tuga neste aspecto. Quer dizer, sou, mas pronto, não é? Calma aí. E então, fui à aplicação do relógio ver quais os dias em que fiz mais do que 800 calorias. Em que gastei? Gastei mais de 800 calorias. Porque a maioria dos dias gastei menos de 400, não faço um pão. Alguns dias entre 400 e 600, há de ser dias mais movimentados do operatório. E depois havia 50 dias onde gastei mais de 800. E eu pensei, ok, isto foram os dias em que fui de bicicleta, não é? E então, foram esses dias que somei, dava 50,
hei de receber 100 euros, talvez, não sei bem, vamos ver. Posto isto, comecei a olhar para as outras opções desse bónus. E, portanto, se eu for de bicicleta mais do que 100 dias, recebo 300 euros. Como tal, este ano eu devia ir de bicicleta mais vezes. Mas, ao mesmo tempo, não quero perder o apoio do tram. E qual é a única maneira que me pareceu lógica de receber ambos? E aqui, sim, um pensamento à tuga. É pegar na bicicleta, ir de bicicleta até à paragem do metro, que é nem a 2 minutos daqui, a andar a pé, imaginem de bicicleta, meter a bicicleta dentro do tram, e aí vamos nós! Epá, não sei quanto a vocês, mas isto pareceu-me genius, absolutamente genial. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, também não somos assim tão batutinhas, tenho é que deixar de ser preguiçosa e começar a levar a bicicleta mais vezes, porque é mais saudável. Só que está um frio de rachar. Por falar em frio de rachar, esta semana, inclusivamente, nevou. O que sim, deixa uma paisagem absolutamente linda. Nunca fui tão feliz esta semana como no dia em que nevou. Encantador. Porém, contudo, não obstante, estava um frio de gelar a perereca. De congelar a perereca, aliás. Portanto, impossível ir de bicicleta nessas condições, não é? E ainda por cima, também, antes de ir de férias de Natal, quando andava a ver dos presentes de amigo secreto, comprei umas canequitas daquelas térmicas, estilo Starbucks, sabem? Que tem uma aberturazinha pequenina por onde vocês bebem o vosso coffees, sem entornar. E então eu comprei, na ideia de dar a algum amigo secreto, tipo random destes do laboratório, se não me encontrasse outra coisa. Só que depois, como encontrei outras coisas, pensei, por que não manter isto para mim? Às vezes quando vou de, sei lá, uma viagem de fim de semana, acabo sempre por comprar um café na estação de comboios, que é caríssimo, na presta, e os copos também não. E já tinha pensado várias vezes, se tivesse uma coisa daquelas, levava o meu próprio café de casa, que é muito melhor do que nas estações de comboios. E então, o que é que tenho feito todos os dias? Ir de tram com o meu cappuccino, on the way, a beber aquilo, a bebericar, a ouvir um pod, ou a não fazer absolutamente nada. E tem sido super bom. Recomendo, ok? Aquilo custou 3 euros. É uma merda a manter a temperatura quente da bebida, porém é bom para não entornar. E, portanto, foi um bom investimento, baratinho e tem sabido bem. Portanto, outras 2 novidades desta semana. Fui a 2 consultas médicas. Como sabem, tinha uma consulta às 5 na quinta-feira e tinha outra consulta às 12 na terça-feira. Portanto, finalmente, após 2 longos meses de espera, tive a consulta com o nutricionista. Como sabem, estou a adaptar o meu regime alimentar. Carne free, portanto, deixar de comer carne, depois talvez, quem sabe, deixar de comer peixe e por último, logo se vê se eu me torno totalmente vegana. Não sei se as minhas capacidades me permitirão tal coisa, mas uma coisa de cada vez, não é? Um objetivo de cada vez. Pronto, então, finalmente fui ver a nutricionista e eu tinha 2 objetivos com esta consulta. Um deles era ela dizer-me alternativas à carne, não só o que é que devo comer em alternativa, como onde é que devo comprar essas alternativas, mas também precisava de ideias de snacks, porque não sei quanto a vós, doutorandos ouvintes deste podcast e não doutorandos ouvintes deste podcast, mas suponho que como pessoas normais tomam um pequeno almoço, almoçam e jantam. E depois não sei se comem entre essas refeições. Ora, eu durante um ano de doutoramento, e nem quero dizer antes, mas durante muito tempo da minha vida, não preparava lanches. Ou quando preparava, depois não tinha tempo de os comer. Porque a malta tem que fazer uma experiência, tem que fazer outra e não há tempo. Às vezes quando estou a fazer coisas no computador tenho tempo de fazer um chazinho, mas depois, nesses dias, não levava nada para comer e chegava a casa cheia de dor de cabeça e cheia de fome. E com um humor insuportável. Como tal, decidi que precisava de começar a comer snacks. E então comecei a levar tostinhas para o trabalho. Mas depois enjoo-me dos snacks. E depois não tenho ideias do que é saudável. Porque, ok, tostinhas é bom, a pessoa enjoa, e depois leva o quê? Chocolates, e depois isso só faz mal. Portanto, perdi a cabeça, porque não é perdi que eu quero dizer. Pedi sugestões à nutricionista, que para já foi bué da simpática. Imaginei, ela viu que eu falava um bocadinho limitadamente o francês e ela disse que não falava inglês. Talvez percebesse, mas como já sei o que é que a casa gasta, quando eles dizem isso é porque não percebem pão. Falei francês, fiz o esforço, não é? E ela, quando viu que eu não estava a perceber o que ela estava a dizer, ia ao computador e teclava
qualquer coisa e mostravam tipo no site do Auchan, sabem? O que é que ela estava a dizer. Então, assim foi. Deu-me uma receita de bolas energéticas, não sei se já ouviram falar. Eu achava que isso era uma grande fake news, mas por acaso, bem fácil de fazer e não acho que seja assim tão energético quanto isso, mas é bom e é rápido de comer. Porque aquilo literalmente fica um brigadeirinho pequenino, estão a ver? E é só meter na boca e até quase que dá para comer aquilo enquanto estou no laboratório. Exceto que é proibido comer no laboratório. Mas, vocês percebem a ideia. Portanto, isso vai ser a receita que eu vos vou dizer esta semana. Há muito tempo que não digo aqui uma receita. Portanto, saquem aí de um papelito e de uma caneta e escrevam. É só meterem 2 colheres de manteiga de amendoim. Não, já me enganei. Não é nada disso. São 2 colheres de flocos de aveia, 1 colher de manteiga de amendoim, meia colher de pepitas de chocolate e meia colher de mel. E quanto às pepitas de chocolate, não sejam biurros, basta pegarem num qualquer chocolate que tenham em casa e triturar. A menos que seja Rafael, porque ninguém come essa outra. Estou a gozar, eu como, é muito bom. Mas pronto, chocolate culinária, sabem? Triturado e misturam tudo. Aquilo fica uma grande pasta. Não aconselho misturarem com a mão. Eu misturei diretamente uma colherzinha, até ficar mais ou menos homogéneo. E depois, frigorífico. Aliás, depois fazem bolinhas com colheres também e metem no frigorífico para aquilo ficar um pouco mais rijo. E pronto, depois tem uns brigadeiros mais saudáveis, não é? E supostamente dão bué de energia, aquilo é boost mesmo. Pronto, para comerem. Portanto, como digo, eu comi pai 3 ou 4 num dos lanches que fiz e aquilo fica cheio de fome na mesma. Mas eu acho que é psicológico, porque estão a ver aquelas pessoas que quando fazem dieta, depois às tantas, o lanche delas é um iogurte líquido e 3 amêndoas. E tem que ser 3 amêndoas porque se for 2 têm fome e se forem 4 já ficam, tipo, aborta a dieta porque isso nem está a fazer efeito. E então sempre foi um bocado cética em relação a isso. Eu acho que comer um lanche que é super pequeno, visualmente, fico com fome. Fico com fome de vista. E, portanto, os olhos têm fome. É isso que acontece. Cientificamente, só pode estar correto. Mas, pronto. Ela deu-me essa sugestão das bolitas e também de compote, que é aqueles boiões de fruta dos bebés. Mas ela sugeriu umas garrafas... como é que eu vou te explicar isto? Isso existe aí, mas eu não sei o nome. São tipo ou seja, são boiões de fruta, mas numas garrafinhas que vocês... Perceberam? Aquilo tem uma palhinha incorporada. E sai mais caro, obviamente, porém, para a preguiçosa, que não é preguiçosa, ou seja, a trabalhadora que é incapaz de tirar 2 segundos para ir comer, é muito mais on the go, tipo, estão a ver? Mais fácil de comer do que ter um boião, que tem que ir buscar uma colher, depois tem que lavar a colher e não sei o quê. E então, essas 2 sugestões, das bolinhas e dos coisas de fruta chupáveis, digamos assim, nova palavra aqui inventada, foi bué, tipo, útil. Depois ela sugeriu também uma coisa que eles chamam pâte tartinable, que é basicamente, no geral, uma coisa barrável no pão. Estão a ver? Mas ela sugeriu vegetal e eu nem sabia que isso existia. E então fui ao supermercado, à secção dos queijos, na esperança de encontrar uma espécie de queijo creme vegetariano e obviamente falhei na missão. Depois fui buscar as minhas verduras, quando de repente olho e há toda uma secção dessas coisas pâte tartinable, que eu toda a vida, desde que cá estou, tenho passado por aquilo e ignoro sempre um bocado porque parece só maionese esquisitas, estão a ver? Mas não, então o que é? São hummus e hummus. Ou seja, eu abri o móvel, abri o frigorífico do laboratório. Abri o frigorífico do supermercado, tirei uma coisa dessas, uma qualquer, ao calhas, era hummus, eu pensei, eu gosto de hummus, vou levar isto. Não vi as outras, honestamente. Mas, fiquei a saber que era a isso que ela se referia para pôr no pão em alternativa a fiambres e coisas assim. E que é bom para lanches que vocês fazem para aí 2 a 3 horas antes do jantar ou 2 a 3 horas antes do almoço. Portanto, sim, porque ela deu-me sugestões para lanches pequenitos e para lanches muito grandes. Portanto, foi muito útil ir à nutricionista. Ela disse que eu podia ir sempre que quisesse tirar dúvidas. E já não ia ter que estar à espera 2 a 3 meses. Eu fiquei muito agradecida, porque quase que tive que adiar esta consulta 2 meses após a espera. Porém, contudo, não obstante, dei prioridade à consulta em vez de ao trabalho. Portanto, lá fui. Depois, outra consulta que tivemos às 5 foi a do psicólogo, não é? E então, lá me escapei do laboratório para ir à consulta e, malta, para já, aquilo fica numa zona que eu podia trocar a linha de metro e ir sempre de metro até lá,
mas como já saí um bocadinho mais tarde do laboratório do que queria, era mais rápido apanhar só o metro e andar a pé. Portanto, para já, se continuar a fazer esse percurso, tenho de andar bué. Tipo 1,5 km. Mas, para este cozinho preguiçoso, tenho de andar um bocadinho. Mas, é fixe a zona onde aquilo é, porque há uma parte de Bordeus que eu ainda não consegui incorporar o mapa na minha cabeça. E cada vez que vou lá parar é um bocadinho ao acaso. E depois nunca sei bem como é que volto para trás. E quando quero ir lá, perco-me, sabem? Às vezes meto o mapa e mesmo assim agarro. Oh my god, a rua errada. Estou a dizer agarro porque já estou a ficar emigra. Porque eu ia dizer prendo a rua errada. Porque em francês vocês dizem prendre. E eu, pronto. É assim que um imigrante... É assim que um imigrante fala. É pegar nas palavras francesas e dizê-las em português. Não é carregarem todos os R's e merdas como fazem numa série que é festa ou sei lá, que aquilo é ridículo. Também fica aqui já o disclaimer. Contratem uma imigrante para a vossa equipa criativa, ok? Pronto, então, fui lá ao psicólogo. Então, chego à rua, que o mapa dizia, e depois, como vocês sabem, o Google Maps diz, chegou ao seu destino. E eu chego a uma loja de flores, ou de gatos, ou do que for. Uma loja de gatos, isso nem deve existir, que burra. Mas pronto, cheguei ao sítio, que supostamente era, e não dizia lá o nome do psicólogo não era nenhum. Então tive que andar a ver o número e não sei o quê, não é? Lá cheguei a uma porta completamente que ninguém vê, no meio de lojas. Carreguei na campainha. O homem, ouvia super baixo, ele só abriu a porta random, então eu entro num prédio absolutamente bizarro, ok, porque era escuro, ou seja, não havia luz nas escadas. É daqueles edifícios que dá-me ideia que todos os apartamentos estão remodelados e não sei o quê, mas as escadas são bem velhas e assim. Portanto, no fundo, como onde eu vivo, apesar de que a casa também é velha. Só estou a fazer merda. Mas então, o edifício era um bocado creepy. Lá subi e cada passo que dava só pensava, isto vai ser a primeira e última consulta, porque isto é tão estranho. Depois, chego lá acima, ou seja, nem sequer sabia o piso, estão a ver, mas cheguei ao primeiro patamar, tinha uma porta com nada escrito, uma porta com o nome do psicólogo escrito e uma porta com nada escrito, de onde eu ouvia vozes. Então o que é que eu fiz? Fiquei ali à espera no corredor, ainda bati na porta, que não tinha nome, mas de onde eu ouvia barulhos, para ver se ele me abria a porta, não é? Então o que é que acontece? Continuei ali à espera no escurinho. Até que ouço as vozes aproximarem-se da porta e penso, ok, é aqui que tenho que estar. Nisto o homem abre a porta e só me diz, tenho que entrar nessa porta aí. E então, finalmente compreendi porquê. Porque ele tem uma porta de entrada no consultório, melhor, na sala de espera, que depois vai dar ao consultório e de onde depois se sai por essa porta sem indicação. Ou seja, que é para a pessoa que chega e a pessoa que se vai embora nunca se cruzarem. Portanto, se eu e os meus patrões formos ao mesmo psicólogo, em teoria nunca vamos saber. Isto é genius ou não? Se calhar isto acontece assim em todo lado, eu é que não sabia. Portanto, o que eu sabia, que vi nos filmes e nas séries, e toda a gente vê, é que as cadeiras são bué confortáveis. Tipo, eu acho que vou começar a ir ao psicólogo só para dormir ali uma cestinha, não é? E depois, tem uma caixinha de lenços ao lado. Portanto, se eu fosse alérgica, aquilo também dava jeito para trazer para casa. Porém, aquilo é só para quando uma pessoa chora, estar ali para se limpar. Portanto, desta semana não me fez falta. Portanto, E pronto, e tenho a dizer em relação a isto que gostei muito da primeira consulta. Alguns momentos um pouco constrangedores de silêncio, porque o homem fazia uma pergunta, eu respondia e ele dizia, entendi, e ficava em silêncio. Fazia outra pergunta, eu respondia e ele, entendi. E eu, ok, entendi, o que há? Tipo, diga alguma coisa, porque este silêncio é só muito constrangedor. A certa altura começou a falar de vinhos e eu fico tipo, é mesmo isto a razão pela qual venho ao psicólogo? Mas ok, estou a brincar também, como é óbvio. Como é óbvio, não vos vou aqui descrever toda a consulta. Mas o homem foi bué de simpático, era um pouco mais velho e barbudo do que eu imaginava, tendo em conta a fotografia que vi no site, devo confessar. Porém foi muito prestável, não é? Disponível. Explicou logo que depois destas 8 sessões posso continuar a ser consultada por ele sem gastar um rim, porque ele faz parte lá do sistema público, não sei o quê, então é tipo, pago a consulta, mas depois sou 100% reembolsada. Portanto, descansei, vou continuar a ir àquele edifício creepy, é isto que vai acontecer. E então,
acho que em breve, na verdade já podia dizer isso esta semana, mas em breve vou dizer com mais certezas que toda a gente devia fazer terapia, porque o homem em 30 segundos percebeu os problemas que tinha para resolver e eu espero que em 30 segundos nas próximas sessões resolva. Porque eu perguntei, aliás, eu disse assim, pois é, tudo muito bonito, mas como é que se resolve? E ele, deixa ficar para mim, eu resolvo. Eu, sim senhor, assim está bem. Portanto, malta, foi isto o highlight da semana de coisas que aconteceram. Depois, ao nível... Bem, se calhar tenho que me ir embora, porque isto já não está a dar com nada. Exato. Ao nível de fim de semana... fiz raclette para uns colegas do laboratório. Na verdade, éramos 4 no total. Portanto, não foi muita gente, mas a casa ficou virada do avesso, porque deixei a louça toda para lavar no dia a seguir. E não tenho máquina da louça. Portanto, foi um bocadinho... doloroso, e ainda mais doloroso, porque estão a ver quando vocês têm só que aspirar e lavar o chão, mas decidem desmontar a casa toda, porque é tipo, se desviasse este móvel, aspirava o pó aqui atrás, se desviar o sofá, aspirava o pó aqui de baixo, e então sucede que desmontei a casa toda. E depois, quando olhei para a merda que tinha feito, é que me apercebi que tinha toda uma casa para montar. Como tal, arrependi-me, mas tive que acabar, não é? Portanto, ontem era suposto ter saído à rua para ir às 2, a seguir ao almoço, não é? Como qualquer pessoa normal. E o que acontece é que estive a arrumar a casa até às 4, às 4 almocei e depois fui à rua. Porque, ou seja, almocei às 4, mas tinha tomado o pequeno almoço ao meio-dia, portanto também não passei assim um jejum intermitente, não é? Mas perdi o meu sábado a limpar a casa, basicamente foi isso. Depois tive que ir à lavandaria, que é uma coisa que eu odeio, porque tenho que carregar a roupa. Sabem, se tivesse a máquina em casa, até me dava gosto, porque é uma coisa que eu gosto, é dobrar a roupa, passar ferro já não tanto, mas pronto, a malta vai vendo uma série enquanto faz isso e tal. Agora, ir à lavandaria, valha-me Deus. Portanto, já me arrependi várias vezes também de não ter comprado uma máquina de lavar a roupa. Mas agora, hoje em dia já não existe espaço cá em casa porque já comecei a acumular toda a merda e mais alguma na despensa. Portanto, isso foi o meu sábado e hoje, o que é que eu fiz hoje? Fui andar a pé com uma amiga. Fomos darem uma volta ruas random, tipo íamos falando e andando. Depois fomos beber um café a um restaurante, Fomos beber café a um café que é bué da fixe, tipo super fancy, estão a ver? E bué da barato. Portanto, gosto muito, já lá tinha ido com ela uma vez, por sugestão dela, e desta vez disse-lhe, obviamente vamos voltar ao mesmo sítio. Portanto, lá fomos, e depois ainda andámos a ver aí umas coisas dos saldos, mas, saldos, mas não há nada de jeito. Saldos, mas o que uma pessoa quer não está em desconto. E vocês irem aos saldos e não comprarem aquilo que vos faz falta, já diria o Peter Anderson, ou seja, Pedro Anderson, não lá como é que ele se chama, aquele gajo do livro que eu ando a ler para não ficar pobre, para sempre. Já diria o homem que os saldos só são saldos e só são promoções quando vocês comprem o que vos faz falta. Quando vocês compram o que vos faz falta. Eu vou-me embora porque eu não sei falar. Portanto, malta, este episódio foi muito random, foi muito cantado. Tenho que vos despachar porque é assim, são quase 9. Vou ter que ir editar isto. Editar, diga-se, juntar isto àquele... Como é que se diz? A música de introdução e de adeus, que são uma grande merda, que eu também ainda não consegui arranjar tempo para arranjar uma coisa melhor, portanto, desculpem. Mas, tenho que ir juntar isto a essa música da treta. Tenho que ir acabar de ver Suits, faltam 2 episódios e meio, portanto, finalmente, me vou ver livre disso, que já estou farta, porque é o meu único hobby ultimamente, porque eu estou com pressa de acabar aquilo, sabem? Portanto, vou fazer isso. Tenho que ver o Rap hoje e para a semana não é episódio. Pois é o meu último assunto de hoje, informar-vos que só vão ouvir esta bonita e linda voz daqui a 15 dias, se tudo correr bem. Ou seja, se não for daqui a 3 semanas. Porque para a semana vou a Braga. Ai não é Braga, é Praga, com P. Pois é, malta, estou muito contente. Vou lá, vou ver o meu tio, porque é assim, vamos nos lá encontrar. Então vai ser muito fixe, estou muito ansiosa. E
esta viagem foi para aí a viagem que eu planeei com menos antecedência na minha vida, porque basicamente abri o Google Voos, meti Bordeus, meti um fim de semana qualquer em janeiro ou fevereiro, não meti destino e apareceu tipo 3 ou 4 destinos baratos e um deles era Praga. E eu assim, por que não? Why not? E então, com 50€ vou e venho e com acho que outros 50 durmo as 2 noites e só tenho que pedir meio-dia de segunda, ou seja, amanhã de segunda. E estou, tipo, é grande negócio. Só espero conseguir visitar a cidade em um dia e meio. Mas também, se não conseguir, posso sempre lá voltar outro dia qualquer, porque aquilo não é assim tão caro. Portanto, feitas as finanças das minhas viagens da minha viagem do próximo fim de semana, e com esta me despeço. Tenham um bom serão, uma boa semana e vemo-nos, ouvir-me-ão daqui a 15 dias. Au revoir!